Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 26 de outubro, celebramos São Luís Orione. O Papa São João Paulo II se referiu certa vez ao nosso santo de hoje com os títulos de Gigante Apóstolo da Caridade, Pai dos Pobres, Benfeitor insigne da humanidade sofredora e aflita. Esse foi, de fato, São Luís Orione. Ele nasceu na cidade de Pontecore, na Itália, no dia 23 de junho de 1872. Desde criança, ele já mostrava uma grande inclinação para a vida sacerdotal. Ele, muito jovem ainda, ingressou no oratório salesiano em Turim. Ali ele conheceu Dom Bosco, que tinha grande ternura por ele. Dom Bosco, inclusive, o incentivava a abraçar a vida sacerdotal. Especialmente Dom Bosco fez isso, repetindo muitas vezes uma frase de São Francisco de Sales que dizia: um terno amor ao próximo é um dos maiores e excelentes dons que a divina providência pode conceder aos homens. Essa frase ficou gravada no coração de Luís Orione e ele, de fato, decidiu fervorosamente abraçar a vida sacerdotal. Ele ingressou no seminário, ainda como seminarista, ele adotou o lema que iria orientar toda a sua vida vocacional: renovar tudo em Cristo. De fato, ele foi um seminarista muito exemplar em todos os aspectos. Ainda como seminarista, ele chegou a fundar 2 escolas voltadas para os pobres. E ele sempre teve essa grande sensibilidade para com os mais sofredores. Era o desejo dele se tornar padre, especialmente para ir ao encontro dos mais esquecidos, dos mais marginalizados. Foi ordenado sacerdote no ano de 1895 e, a partir de então, começou a colocar em prática todas aquelas inspirações que ele sentia desde o tempo de seminário. Tinha grande amor pelos pobres, gastava muito tempo com eles, com os enfermos, com aqueles que eram mais desprezados pelos outros. Um acontecimento marcante da sua vida foi quando ele foi prestar socorro à população das regiões da Sicília e da Calábria, na Itália, quando aconteceu um terremoto terrível que deixou muitas vítimas. Inclusive, um grande escritor italiano da época, que foi testemunha direta do episódio, se refere a São Luís Orione da seguinte forma: numa manhã cinzenta e gelada, após uma noite sem dormir, assisti a uma cena bem estranha. Um sacerdote baixinho, maltrapilho, caminhava entre os escombros do terremoto, rodeado por uma multidão de crianças que ficaram sem família. Em vão, o humilde sacerdote perguntava se não existia meio de transporte que levasse aquelas crianças até Roma. A estrada de ferro estava interrompida e não existiam outros meios de transporte para a viagem tão longa. Foi então que chegaram alguns carros. Era a comitiva do rei da Itália, que visitava os municípios atingidos pela catástrofe. Logo que os ilustres personagens se afastaram, o padrezinho, sem pedir licença, começou a lotar um dos carros com as crianças que recolhera. Os guardas, porém, intervieram lutando com o pobre padre quase corpo a corpo, de tal modo que o fato chamou a atenção do rei. Um tanto amedrontado, o padre aproximou-se com o chapéu na mão e pediu ao rei que cedesse por algum tempo um carro a fim de levar as crianças órfãs até a estação mais próxima. Comovido, o rei deu seu consentimento. Esse padrezinho era Luís Orione. Esse fato mostra o coração dele, que tinha profundo amor aos mais sofredores. Ele não podia deixar aquelas crianças órfãs por conta do terremoto desamparadas. E o serviço dele naquela ocasião foi tão importante, tão frutuoso, que o Papa da época pediu a ele que permanecesse ali exercendo apostolado, e de fato ele ficou ali naquela região da Sicília, da Calábria, durante 3 anos, ajudando as vítimas daquele terremoto. Aos poucos foi nascendo no coração dele o desejo de fundar uma obra
que pudesse atender aos sofredores de uma forma mais efetiva, de chamar colaboradores. Foi então que ele fundou a chamada Pequena Obra da Divina Providência, para cuidar dos pobres em geral, trabalhadores humildes, doentes, marginalizados, órfãos, etc. Passou a viajar por vários lugares pedindo doações para manter essas obras que eram fundadas, que faziam parte dessa única obra, que era a obra da Divina Providência. Depois, essa obra se desdobrou na fundação da Congregação dos Padres Orionitas, sacerdotes totalmente dedicados ao cuidado e à evangelização dos pobres. Depois, em 1914, ele fundou a Congregação das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, que também passaram a se dedicar ao cuidado dos órfãos, dos enfermos, das crianças abandonadas, dos pobres em geral. Interessante que no ano anterior, 1914, os padres orionitas já estavam chegando no Brasil, a convite do arcebispo de Mariana, e até hoje eles estão presentes em vários lugares do Brasil, cuidam de orfanatos, de asilos, de hospitais, etc. São Luís Orione, então, ele foi dando continuidade a esses trabalhos de evangelização, de cuidado aos pobres, sempre tendo uma profunda vida de oração, incansável na missão, espalhando a sua obra de cuidado aos pobres por vários países. Hoje, os orionitas estão presentes, de fato, em dezenas de países. Além disso, ele ainda fundou uma outra congregação chamada Congregação das Irmãs Sacramentinas e também a Congregação dos Eremitas de Santo Alberto. Interessante que essas duas congregações, elas aceitavam e acolhiam muitos religiosos cegos. Ele tinha essa sensibilidade, Luís Orione, em relação àqueles que não conseguiam entrar numa congregação religiosa porque tinham deficiências físicas. Então ele fundou essas duas congregações que acolhiam de forma especial essas pessoas que tinham deficiência, principalmente deficiência visual, que muitas vezes serviam pela intercessão, pela penitência, pelo jejum. Era uma forma de servir à igreja, de servir aos pobres, mesmo com aquelas deficiências. Eles serviam pela intercessão, pela penitência, pela mortificação e naquilo que era possível também, claro, o serviço direto aos doentes, aos pobres de maneira geral. Depois de uma vida consumida por amor especialmente aos pobres, ele faleceu com 68 anos de idade, no dia 12 de março de 1940. Foi canonizado, no fim das contas, por São João Paulo II no ano de 2004. Nos inspiremos nesse grande santo, filho de Dom Bosco, nós podemos dizer, com grande sensibilidade aos pobres, fundador de diversas congregações religiosas, todas elas voltadas, de algum modo, ao cuidado daqueles que são os menos amados e que se inspiram num fundador muito santo, um grande sacerdote, um grande pastor de profunda vida espiritual e de grande compaixão pelos mais sofredores. São Luís Orione, rogai por nós.